Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Excelentíssimo senhor ministro relator da DPF 131, ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem aproveito para estender os cumprimentos aos demais ministros e ministras desta Igreja Corte. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, servidores do Supremo Tribunal Federal, colegas advogados, senhoras e senhores. Falo em nome do Conselho Federal de Medicina e tentarei ser o mais breve e conciso possível nas minhas alegações. Essa DPF versa sobre a inconstitucionalidade dos decretos 20.931 de 1932 e 24.492 de 1934. O CBOO, Conselho Brasileiro de Optometria, entende que esses referidos decretos não foram recepcionados pela Constituição Federal e que os cursos de formação superior de optometristas hoje já os habilitariam para realizar atos que, em tese, seriam praticados somente por médicos, nos termos da lei. Senhores, a discussão sobre a recepção desses decretos pela Constituição de 88 já é um ponto passado. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre esse tema na ADI 533, da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Carlos Veloso. Nessa ADI, restou decidido por este Supremo Tribunal Federal que os referidos decretos que estão sendo discutidos nesse momento foram recepcionados pela Constituição de 88 e têm força de lei. Tanto assim que todos os julgados que chegam ao Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade desses decretos foram julgados improcedentes. Todos os julgamentos até aqui. Aqui eu cito alguns recursos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Vou citar en passant aqui da relatoria do ministro Celso de Mello, da relatoria do ministro Roberto Barroso, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, e da relatoria do ministro Dias Toffoli. Aliás, o ministro Dias Toffoli, advogado-geral da União à época da propositura desta ação, já se manifestou nestes autos no sentido de que os decretos são válidos e foram recepcionados pela Constituição Federal. O ministro relator, com sabedoria, oficiou o Senado Federal para saber se havia algum tipo de revogação dos dispositivos e recebeu a resposta, que também está nos autos, de que não há nenhum tipo de irregularidade, que os decretos foram recepcionados pela Constituição Federal. A Procuradoria-Geral da República também tem parecer nesse sentido, ou seja, este Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, a Procuradoria-Geral da República já se manifestaram de forma expressa no sentido de que os dois decretos aqui questionados foram recepcionados pela Constituição Federal e têm força de lei. Em relação ao fato dos cursos de formação superior em optometria avalizarem ou abrirem a possibilidade dos optometristas realizarem atos médicos, atos de diagnóstico, também já existe precedente dessa casa em relação ao tema. O RE 511/961 de São Paulo, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, já foi julgado por esse Supremo Tribunal Federal e dita de forma expressa que a formação superior não vai influenciar positivo ou negativamente na regulamentação profissional. Ou seja, é necessário que haja lei autorizadora da profissão para que ela possa efetivamente ser executada. Nesse momento eu gostaria de exaltar o inciso 13º do artigo 5º, onde nós encontramos que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Este decreto de 32 e de 34 traz em seu cerne uma questão principiológica muito interessante que eu gostaria de levantar aqui com os senhores, que é a questão de que quem prescreve não vende e quem vende não prescreve. Há um conflito de interesses gigantesco nesse ponto. E tanto o decreto como o Código de Ética Médica vedam que o médico prescreva e que venda lentes e insumos de saúde ocular. Esse princípio inserido nesse decreto e mantido até hoje é um princípio sábio, que evita conflitos de interesses, diferentemente do que acontece com os optometristas, que tentam diagnosticar, prescrever
e vender as lentes de contato. Há um explícito conflito de interesses nessa atuação, além de ser ilegal, conforme está escrito nos decretos de 32 e 34. Agora, independente dessa questão, dessas duas questões levantadas pelo CBOO e que já foram expressamente rebatidas aqui pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não por mim, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em todos esses precedentes que eu acabei de ler para os senhores, eu gostaria de ressaltar a lei do ato médico. Porque, independente do que está escrito nos decretos, nós temos a lei do ato médico, que é a lei 12842 de 2013. E respondendo e respeitando o que está na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 13, é livre o exercício de qualquer profissão, trabalho, ofício, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei aqui estabelece que o profissional médico é habilitado e autorizado legalmente a realizar diagnóstico nosológico. Veja o artigo 2º, parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para, inciso 2, prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças. Ou seja, existe uma expressa previsão legislativa autorizando o médico a realizar prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. E mais do que isso, a lei, no parágrafo único do artigo 4º, especifica, conceitua o que é diagnóstico nosológico. Parágrafo 1º. Diagnóstico nosológico, aquele que o médico está habilitado a fazer, é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizado por no mínimo 2 dos seguintes critérios. 1. Agente etiológico reconhecido. 2. Grupo identificável de sinal ou sintomas. E 3. Alterações anatômicas ou psicopatológicas. Excelentíssimos senhores ministros, nós temos aqui uma legislação expressa de 2013 que diz que o médico é o profissional habilitado para fazer diagnóstico nosológico e conceitua o que é diagnóstico nosológico. Tenho que ser transparente e sincero com os senhores, dizendo que o inciso 1º do parágrafo 4º foi vetado pela excelentíssima senhora Presidente da República à época, Dilma Rousseff. Quando diz o artigo 4º, são atos privativos do médico, o diagnóstico nosológico, esse diagnóstico nosológico foi vetado. No entanto, o fato de ser vetado não autoriza todo e qualquer profissional a realizar o ato. Diferentemente disso, a lei traz que o ato não é privativo de médico, mas eu ouso dizer que é um ato exclusivo do médico, porque somente o médico, somente a profissão médica tem em sua legislação a autorização expressa para realizar diagnóstico. E, mais do que isso, conceitua o que é o diagnóstico, como eu acabei de ler para os senhores. O exame de acuidade visual, a saúde ocular, o diagnóstico, a análise, o exame dos olhos, pode detectar inúmeras outras doenças, como diabetes, por exemplo. Então, não é uma questão isolada. O médico estuda 6 anos e mais 2 ou 3 anos de especialização, ou seja, quase 10 anos para poder ter conhecimento científico suficiente para poder diagnosticar. E essa é uma função que foi dada ao profissional médico através de uma lei. Por isso, mesmo as leis de 32 e mesmo os decretos de 32 e 34, já preveniam, já circundavam, já deixavam claro que somente o médico poderia realizar esses exames. A lei de 2013 continua nessa linha. Sob todos esses aspectos, excelentíssimos senhores ministros, não vejo outra alternativa a não ser que essa ADPF 131 seja julgado totalmente improcedente. Finalizo minhas colocações aqui do ponto de vista técnico. Eu já coloquei todas as observações que eu achava pertinente. No entanto, do ponto de vista social, é interessante ressaltar que o médico é o profissional que hoje, perante a população, tem o maior índice de confiança. Os médicos erram, os médicos muitas vezes podem não estar
devidamente preparados. Estamos vivendo a época de pandemia aí, onde 40% dos profissionais de saúde estão sendo contaminados na frente de batalha no combate a essa pandemia. Mas acima de tudo, são os médicos, os profissionais autorizados por lei, nos termos do inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, que estão prontos e autorizados legal e constitucionalmente a realizar o diagnóstico nosológico, independente dos decretos de 32 e 34. Existe todo um supedâneo legislativo que autoriza somente o médico a realizar esse ato. Ninguém mais, nem optometrista, nem farmacêutico, nem enfermeiro, nem fisioterapeuta, nem fonoaudiólogo. O diagnóstico nosológico é ato exclusivo do médico, porque o legislador assim quis. Me parece que o problema trazido aqui pelo CBOO, no caso os optometristas, não é uma questão de Supremo Tribunal Federal, é uma questão de Congresso Nacional. Que se crie uma lei regulamentadora da profissão, que se crie uma lei assegurando os direitos. Não é fazendo uma interposição de competências dos poderes que resolveremos os problemas. O Supremo Tribunal Federal é a nossa corte máxima, deve ser respeitado. Eu particularmente repudio veementemente todo e qualquer ataque institucional que tanto o Supremo Tribunal, como o Congresso, como o Executivo possam sofrer nos dias de hoje. Mas confio, assim como o Conselho Federal de Medicina confia. Por quê? Porque dita seus passos sobre a legalidade objetiva. Nós acreditamos na lei, nós acreditamos no Estado Democrático de Direito, nós acreditamos na obediência à lei, e independente da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomar hoje, independente dessa decisão, que será conforme todos os precedentes aqui já citados, tanto dos ministros componentes deste plenário, como do Senado Federal, da Procuradoria-Geral da República e da AGU, nesse sentido ou em outro sentido, nós vamos respeitar a decisão e vamos fazer com que ela se cumpra, independente do Supremo, independente de qual for a decisão dos senhores ministros. Mas nós precisamos acreditar e confiar de que a decisão aqui tomada será a melhor decisão para a sociedade, e nós esperamos que, sob o princípio da legalidade, sob o manto do princípio da transparência, sob o manto do princípio da obediência às leis do Estado Democrático de Direito, essa ADPF 131 seja julgada improcedente. Muito obrigado.